O teólogo do design inteligente, o falacioso Tassos Licurgus, atacou novamente. Desta vez ele se superou. Vamos assistir estes argumentos de Tassos Licurgus e respondermos na sequência. Vamos lá. Não dá para ser cristão e comunista. O que dá para ser? Qual que é o oposto do comunista? Nesse caso, da sua frase que o senhor mesmo elaborou. É o cristão. O cristão e cristão, é isso? Não dá para ser cristão e comunista. Dá para ser cristão e cristão? Não dá para ser cristão e comunista porque o oposto do comunismo é o cristianismo. Na história, é isso? É isso que eu expliquei, que o senhor parece que não prestou atenção. Ah, não, prestei sim. Não, eu não vi que parte da história que o contrário de comunista é cristão. Já que houve o deslocamento do âmbito econômico do marxismo para o âmbito ideológico. Nesse deslocamento do âmbito econômico para o âmbito ideológico, o opositor do comunismo deixou a ser o cristianismo. Não é por acaso que os esforços do comunismo hoje, muito conhecido por alguns como marxismo ideológico, são exatamente no sentido de descristianização do Ocidente. É por isso que há várias ações do marxismo ideológico para descristianizar o Ocidente. Como são opostos comunismo e cristianismo, é por isso que um não pode ser o outro. Só há 3 opções de alguém dizer que é cristão e comunista, a meu sentir. Eu lhe peço licença para falar dessa forma. As 3 opções são: ou a pessoa não sabe o que é comunismo, ou a pessoa não sabe o que é cristianismo, ou a pessoa não sabe o que é nenhum dos dois. Antes de começar a minha crítica, eu quero aqui me direcionar ao senhor Tassos Licurgus. Não é a primeira vez que eu respondo aos seus argumentos, inclusive fui silenciado no teu canal, e eu estou te convidando para um debate público em qualquer canal, emissora de TV, dia e horário. O primeiro equívoco de Tassos Licurgus é pressupor um cristianismo único, monolítico e homogêneo. O próprio desenvolvimento do cristianismo do século I até Teodósio, passando pelas disputas conciliares, vertentes judaico-cristãs, gnósticas, monásticas, mostram o cristianismo como uma operação artificial. O que existe, na verdade, é uma pluralidade histórica, às vezes, claro, harmônica, mas, sobretudo, conflitante. O cristianismo sempre foi um campo de disputa interpretativa, ideológica e política. O senhor Tassos Licurgus confunde uma vertente específica do cristianismo, que é o fundamentalismo político-teológico, com um cristianismo mais aberto progressista, ou seja, o seu argumento é artificialmente voltado a um cristianismo que foi moldado pelo Estado, um sistema legitimador de poder. Essa interpretação, que perdura até hoje como uma ala exclusiva do cristianismo, não demonstra a totalidade da própria tradição. Reduzir o cristianismo a uma versão teodosiana, na verdade, é apagar séculos de experiências cristãs comunitárias e de história do próprio cristianismo. O argumento desse falacioso teólogo, na verdade, mostra algumas falhas silogísticas. A primeira, cristianismo X é que define X como conservador, hierárquico e até imutável. Premissa 2. O comunismo rejeita o cristianismo. Logo, você tem uma ideia de que cristianismo e comunismo são incompatíveis. Qual é o problema dessa premissa? Primeiro, arbitrariamente e ideologicamente comprometida. Se a base do raciocínio é falsa, o silogismo inteiro cai por terra. O marxismo não combate o cristianismo, combate o uso do cristianismo como instrumento de dominação. Temos Bauer, temos questões judaicas e Marx, e entre outros que nós podemos falar aqui. Portanto, é absurdo. O alvo da crítica marxista é o cristianismo institucionalizado como aparato de Estado, usado ao longo da história para justificar conquistas, desigualdades e autoritarismo. O próprio Marx reconhece que a religião é a expressão do sofrimento humano e critica o próprio sofrimento real. Portanto, afirmar que o comunismo é uma antítese ou paradoxo, sobretudo em relação ao cristianismo, não é sustentável. Tassos Licurgus pressupõe que o cristianismo é essencialmente uma religião de poder, controle e ordem consuetudinária imposta pela espada. Não dá para ser cristão e comunista porque o oposto do comunismo é o cristianismo. Antes eu quero apresentar para você o meu best-seller entre os mais vendidos do gênero Crítica à Bíblia no Brasil, O que Fizeram com a Bíblia. Um preço super especial. Também apresento para você
Esta obra, que é resultado de mais de 10 anos de pesquisa, você vai saber tudo e muito mais sobre a serpente do Éden, o mito de transsignificação. Estamos diante de uma teogonia, cosmologia, cosmogonia. Afinal, a serpente falou? Se não falou, qual o significado por trás desta narrativa como mito de fundação de Judá? Então, adquira também. Quero apresentar o meu mais novo lançamento, Sepultando o Jesus Histórico, a verdadeira face do Jesus histórico. Você sabe o que é Jesus histórico quanto hipótese? Sim, neste trabalho eu, de forma muito honesta, fundamentada, com acuidade, vou refutar todos os pormenores e os meandros da pesquisa, que na verdade trata-se de uma verdadeira farsa e busca pela legitimidade acadêmica. A verdadeira face do Jesus histórico irá esclarecer para cristãos, teólogos, padres, entre outros, o que é Jesus histórico de verdade. O pressuposto de que por trás das narrativas evangelicais existe uma figura real denominada Jesus histórico. Ora terrorista, revolucionário, filósofo cínico, um camponês insurgente que foi assassinado por Roma. Teria esta figura real existido? Ou o único Jesus da história é aquele que, na verdade, ganhou a legitimidade a partir dos evangelhos? Link para você adquirir com preço especial estará aqui na descrição. E lembrando, ao comprar o meu livro, você ganha cashback e ainda se torna um filiado, podendo ganhar créditos por indicação. Portanto, afirmar que o comunismo é uma antítese do cristianismo só é sustentável se esse senhor Tassos Licurgos pressupõe que o cristianismo é essencialmente uma religião de poder, controle e ordem consuetudinária, que é imposta, na verdade, pela espada, ou sempre foi imposto pela própria espada. O comunismo, ou a estrutura política, sequestrou o cristianismo? Ou a querigma? Não. A tradição cristã tem amplos elementos que dialogam com críticas marxistas ao próprio capitalismo. Não é preciso forçar paralelos, como tentou fazer Tassos Licurgos. Não é preciso. Movimentos cristãos modernos se aliam a lutas por justiça social, igualdade e dignidade humana. Essa suposta antítese entre cristianismo e comunismo só existe se Tassos impõe ao cristianismo uma leitura que ele próprio prefere, não a que a história apresenta. Logo, podemos afirmar, sim, e de forma demolidora, a esse argumento falacioso de um teólogo que tem ganho voz no debate público e não vai me encarar no debate. A crítica marxista não é ao cristianismo, mas ao uso do cristianismo como mecanismo de dominação. Foi por isso que marxistas na história combateram cabalmente os fundamentalismos impostos pela Igreja, associado aos governos autoritários da história, como de Mussolini e como de Hitler. Portanto, senhor Tassos, se prepare, aceite o debate comigo para que eu possa mostrar o quanto o senhor é falacioso e não tem absolutamente um argumento que se sustente diante de uma crítica profunda e verossímil da história do cristianismo e da própria Bíblia.